Bem, eu sou a doutora Beth Vale e no conteúdo de hoje eu vou te passar dicas para acelerar essa tua jornada rumo à superexposição, sem precisar de remédios. Hoje eu vou falar assim, como se valorizar, como te cuidar mais e como isso vai te ajudar numa superexposição. Então, assim, ó, tu tem aquela amiguinha que tá chateadinha, que tá triste, que tá cansada, que vive reclamando de tudo, reclamando das pessoas, que tá sem disposição para nada, sem ânimo de fazer as coisas, só quer ficar tirada no sofá. Chama para cá, né? Chama, vamos entrar nessa onda dessas mulheres super poderosas, dessas mulheres animadas e dispostas, que são senhoras de si, que se valorizam e que têm uma vida, né, digna como elas mesmas escolheram. Como se valorizar e se cuidar mais vai te ajudar a ter uma superexposição. Esse é o tema de hoje, tá? Então, assim, gente, nós precisamos nos valorizar, nos cuidar e nos colocar como prioridade absoluta. Mas o que acontece? E estou dizendo isso, tudo que eu estou dizendo assim, ó, já passou pela minha cabeça há algum tempo atrás, né? Então, eu sempre tinha aquela vozinha interna, assim, que me dizia assim, olha, tu tá sendo egoísta, tu tá pensando só em ti. Balela, vou explicar bem direitinho como é que funciona isso, né? As mulheres são donas de fazer isso, né? Botam tudo em primeiro lugar, botam as outras coisas todas em primeiro lugar e se deixa por último. E, né, eu vejo assim que eu recebi muitas mulheres que chegavam no consultório esgualepadas. Esgualepadas é uma palavra aqui do sul, né, quando a pessoa é arriada, que não aguenta mais, né, que está na última, e sentindo a vida, né, passar, uma vida sem sentido, elas doentes, cansadas, deprimidas, ansiosas, assim, ó, e não conseguindo tocar a vida para frente, né, deixando a vida passar. E tempo, gente, a vida vai passando, né, tu precisa viver essa vida, né, aproveitar melhor o teu tempo. Então, em primeiro lugar, eu vou falar sobre a palavra egoísmo, né? Que muitas mulheres se sentem egoístas quando estão se cuidando de si. Essa palavra, assim, me acompanhou desde criança, né? Eu vivi uma infância com valores muito rígidos e onde o egoísmo era uma coisa feia, era uma coisa, né, que tu pensando só em ti. Mas, e se a gente puder olhar para essa palavra de uma outra forma? Será que não existe uma forma melhor da gente olhar? Porque o contrário de ser egoísta é aquele que se coloca em último lugar, que não tem lugar para si, né? Como eu vejo mulheres fazendo isso, gente, como eu fiz isso na minha vida também, me deixando de lado, fazendo as coisas que o outro queria, fazendo as coisas para agradar, né? Eu estou falando no egoísmo, que não é ser egoísta daquela pessoa que funciona como um trator, que pisa em cima dos outros para conquistar suas coisas, aquilo que querem, né? Eu estou falando em egoísmo, e egoísmo vem da palavra ego, ego quer dizer eu, então assim, ó, ter um cuidado consigo próprio. E eu sempre brinco assim, que a coisa mais egoísta que tem é nós adoecermos, porque se tu tá doente, tu fica cuidando da tua doença, que está dentro do teu ser, do teu ego, né? E tu, de alguma forma, tu mobiliza as pessoas que estão à tua volta também, para que elas realmente também fiquem envolvidas contigo, né? E daí tu fica reclama para um, te sente a última das criaturas, que as pessoas não dão bola porque tá doente, mas tu tá sempre doente, tu tá sempre reclamando realmente assim, ó, com todo carinho, tu tá uma pessoa chata, que as pessoas não têm muita vontade de ficar na tua volta, né? E as pessoas estão sofrendo, querem ver tu sair dessa, mas assim, ó, não tem ninguém que possa fazer tu sair dessa se não for através de ti, né? Se tu não despertar. De onde vem a palavra egoísmo, né? Vem de ego, eu. Então, pensar em si será ruim? É uma palavra que já está contaminada pelo aspecto negativo dela, né? Mas então, assim, vamos pensar numa palavra assim, em vez de egoísmo, cuidar de si, vamos pensar em autocuidado, que é cuidar de si, autovalorização, que é se valorizar, né? Então, vamos botar essas palavrinhas aí, que são mais amenas, e com o sentido de que a gente precisa muito se autovalorizar, se precisa muito se cuidar, e são palavras que as pessoas conseguem digerir um pouquinho melhor. E o que não seria autocuidado, né? O que não seria a pessoa que não se valoriza? É deixar de lado e colocar a responsabilidade no outro de como tu vai te sentir. É não olhar para ti, é não te conhecer,
é não te valorizar, é viver reclamando, mendigando um reconhecimento do outro, um afeto, um amor, e tu te sente a última das criaturas, né? Porque tu faz para todo mundo, e a queixa é, quando eu preciso, ninguém faz para mim. Ninguém me olha, ninguém me enxerga. Eu sou uma escrava, e é como as pessoas se sentem. E vou te contar assim, né? Vou contar que eu vivi nesse papel durante muito tempo. Durante muito tempo eu me senti infeliz, eu me sentia perdida, completamente dominada pelo humor do outro, das outras pessoas. E eu colocava a atitude do outro, né? A possibilidade de eu me sentir feliz, né? E isso aí tá tudo errado. Hoje eu tô curada, olha, eu estou muito atenta para não entrar nesse papel. Acho que quando tem um papel que está, né, que tá muito incrustado dentro da tua personalidade, a gente tem que ficar ligada, né? Aquela técnica do VQT, vigia, né? Questiona e transforma. Não deixe ficar assim por muito tempo, tá? Mas é uma característica minha que eu tenho que estar muito alerta para não cair de novo. Por muito tempo, né? Depois que comecei a me colocar em primeiro lugar, para dizer a verdade, assim, eu não acho que eu tenho que ser exemplo de nada, né? Mas no momento que eu entendi o porquê que eu sempre me colocava em último lugar, porquê que eu tinha que estar agradando tanto os outros, né? E por que eu tinha que me deixar de lado? E, né, cheguei à conclusão que era por carência, por necessidade de aprovação, por necessidade de me sentir amada, por insegurança, né? Lógico que eu na época eu não enxergava tudo isso, né? Eu sempre colocava aquela história, quando tu não entende muitas coisas que estão acontecendo, sempre tem o outro culpado, o outro que não me olhava, o outro que não me reconhecia, que não me valorizava, mas na realidade essa é a maior armadilha, porque cada vez tu te sente pior, tu tá te colocando, pedindo que o outro vai te reconhecer, isso aí não funciona, gente. E isso é muito comum nas mulheres, né? Nas mulheres mães, que de alguma forma, muitas vezes colocam os filhos em primeiríssimo lugar, e eu sempre, depois que eu comecei a pensar assim, ó, qual é a melhor coisa que eu posso dar para os meus filhos? É uma mãe bem, né? E se eu estiver bem, eu vou ter muito mais para dar do que se eu estiver mal, reclamona, chata e doente, né? Então eu me cuido também por eles, né? Porque eu não quero que eles passem a ter uma mãe pesada, né, que atrapalha. Eu quero ser uma mãe que vou ajudar eles até o último dia da minha vida. Então, né, muitas vezes eu vejo mulheres assim, atendendo no consultório, que quando eu chegava e perguntava assim, ó, o que tu faz para ti? Elas se assustavam, né? E vinha aquela sensação de vazio, aquele vazio assim que até me emociona, me dá vontade de chorar, porque elas não faziam nada para elas, né? Passavam o dia todo com o filho, com o marido, cuidando da casa, trabalho, coisa assim. E qual é o tempinho que dava para elas? Nenhum. Isso é muito triste, gente. Isso é muito pesado, né? E nós temos que mudar isso, né? Para tu ter uma super disposição, para tu ter uma energia grande, para tu fazer aquilo que tu quiser e tu ter liberdade, tu precisa ter o tempo para ti, teu tempo de autocuidado e o teu tempo de se autovalorizar. O grande marco transformador da minha vida, que fez eu me dar o clique, né, e a chave de virada de sair desse papel, foi quando eu comecei a fazer yoga, quando eu comecei a meditar. E a meditação é incrível, como me fez eu conhecer melhor e entender muitas coisas que anos e anos de terapia, de psicanálise, coisas assim, não me fizeram me entender, tá? Então, eu aprendi muito sobre o autocuidado, aprendi sobre sentir meu corpo, a cuidar das minhas vísceras, das minhas células. Eu comecei a entender por que eu me colocava no último lugar e por que eu precisava, né, agradar tanto os outros. Na realidade, a minha concepção aconteceu em um susto, né? Eu não tive uma gravidez desejada, eu passei a vida inteira querendo agradar minha mãe para que ela sentisse que valia a pena eu ter nascido, né? E assim, ó, digo isso sem mágoa, eu sou apaixonada pela minha mãe, todo mundo sabe, ela foi o meu marco, o meu esteio, eu sinto uma saudade enorme dela como pessoa, mas eu vim, né? Uma gravidez que aconteceu, né? Um descuido, e por esse descuido eu tô aqui. Então isso marcou muito a minha personalidade.
E até eu fiz uma live, assim, como lidei com a minha ansiedade, que eu explico exatamente tudo, todos os passos, né, do que aconteceu comigo. E no momento que eu entendi isso, né, eu me livrei das culpas, né, e passei a me colocar como prioridade, e a me cuidar cada vez mais, a me valorizar cada vez mais. E olha, quando eu me dei conta disso, não sobrou pedra sobre pedra, assim, né, a minha vida profissional deu uma viravolta, e por causa de tudo isso eu estou aqui agora também, com uma super energia, querendo dividir isso com vocês, tá? Porque eu quero vocês, cada mulher com muito mais energia, porque eu acho que a mulher propaga, ela dissemina, né? E cada mulher que despertar, vai despertar muitas pessoas à sua volta. Então, né, depois que eu aprendi a me cuidar, a me colocar como prioridade absoluta, eu me sinto muito mais solidária, né? Tenho muito mais energia para fazer mais, muito mais por mim e também pelas pessoas que estão na minha volta, né? Sou muito mais bem-humorada, né? Não sinto raivas, sinto sentimentos muito bons, né? Que isso aí, todo esse processo de meditação, esse processo de autoconhecimento me proporcionou, né? E eu me sinto assim muito bem. Então, quando eu estou bem, eu posso fazer muito mais, eu me acordo disposta, vocês veem aí, eu não me levanto, dou uma corrida, às vezes vou para yoga, às vezes faço as 3 coisas, vou para academia, conforme, né, às vezes eu dou uma malhada demais, no outro dia, de repente eu faço mais yoga. Então, assim, essa energia toda não tem preço, gente, não tem preço a gente poder viver isso. E se eu estou desanimada e sem disposição, eu não posso fazer mais nada do que ser infeliz, do que estar tirada no meu canto, né, sem poder fazer nada, né, e transmitindo essa energia ruim, né, porque eu não estou me sentindo bem, né, e a energia a gente exala como a gente se sente. Então nós podemos estar exalando energias boas e exalando energias ruins. E para a gente ter saúde e disposição, gente, nós precisamos ter autocuidado, né? A gente precisa se valorizar, precisamos ser egoísta, né, no sentido de cuidar do seu ego, né? Precisamos ter tempo para nós, só para nós, que seja só nosso, para a gente fazer o que a gente quiser, né? E o tempo para a gente se cuidar, para fazer os exercícios, para o autoconhecimento, tempo para o nosso sono, que é sagrado, né? E digo sempre, tudo isso com flexibilidade, mas nós decidimos, nós somos poderosas, escolhemos aquilo que é melhor para nós. Isso é fantástico, gente, isso é fantástico, assim. Eu me sinto, né, com cada vez mais energia, iluminada, e eu vejo, assim, a coisa mais fantástica é tu ver a transformação que acontece, né, nas MADs, nas minhas alunas, mulheres animadas e dispostas, como eu chamo carinhosamente, né, como elas começam a brilhar, e como são notadas pelas outras pessoas, assim. Isso é fantástico, né? Ver o brilho das pessoas se transformarem é uma coisa fantástica. E, né, a gente enxerga o rejuvenescimento, né, das pessoas, né, e as pessoas do entorno observam também e concordam. Nossa, isso é fantástico. Então, eu tenho, né, tenho alunas que se libertaram do cigarro e ainda assim conseguiram emagrecer e estão fazendo, né, trilhas, né? É a liberdade de tu poder fazer aquilo que tu quiser. E até às vezes de coisa que tu nem pensou ainda, mas surge a oportunidade, tu tem energia e pode aproveitar. Isso é a vida é uma aventura, que se tu tiver com energia, com disposição, se tu tiver aberta para isso, tu vai fazer coisas que tu nunca imaginasse, né? Como eu, né? Fazer uma invertida, plantar bananeira, nunca imaginei que fosse plantar bananeira depois de velha. Com 67 anos foi que eu plantei minha primeira bananeira. E quando eu plantei, o primeiro dia, né, que a minha instrutora, que é a Vivi Older, né, que eu sou apaixonada por ela, disse, tu não vai tentar? Eu disse, não, olha a minha idade. Daí quando eu saí de lá, eu disse, bem, estou desistindo dessa aula, não é para mim. Daí eu disse, por que não? Né? Daí foi, a primeira vez que eu plantei bananeira, eu disse, putz, vou quebrar o pescoço, né? E, nossa, é uma vitória, assim, uma brincadeira, um desafio, que tu te sente muito bem quando tu domina teu corpo e ele começa a fazer aquilo que tu precisa. Quando tu te livra da culpa, tu pode te cuidar cada vez mais, te valorizar cada vez mais, né? E daí tu fica muito melhor, tu fica muito mais solidária, tu tem muito mais energia para fazer muito mais e tu contagia as pessoas que estão na tua volta com sentimentos bons. Isso é maravilhoso, gente, é maravilhoso. Tu muda todo o clima
energético da tua casa. E se tu tá bem, tu pode fazer cada vez mais, muito mais. E se tu tá desanimadinha, sem disposição, é óbvio que não pode fazer nada além do que te sentir mais infeliz, te sentir incapaz de lidar com tudo que tem que fazer. Tudo é pesado, tudo é angustiante, né? As pessoas também vão te enchendo o saco, né? A tua autoestima vai lá para baixo e tu vai perdendo a vitalidade, tu vai deixando de viver, né? E é isso que me dói, assim, ver a pessoa que está se abandonando viva, né? Porque eu não sou incapaz, porque eu não tenho condições, né? Vamos virar essa chavezinha dessas palavrinhas que nos atrapalham tanto e que não deixam a gente buscar aquilo que é o melhor para nós. Então, o essencial é a gente buscar o autoconhecimento, né? O autoconhecimento, cuidar do nosso sono, e digo sempre assim, tudo que a gente tem, né? Determinar horários para nós, para a gente se cuidar, e tudo com a flexibilidade que a vida nos exige a cada momento, tá certo? Então, gente, o autocuidado é essencial, é nós nos botarmos como prioridade, e isso parece tão óbvio, né? E, infelizmente, as mulheres se colocam muito em último lugar. Eu vi muitas mulheres dizer assim, mas eu sempre aprendi, quando ouviram falar sobre egoísmo, né? Eu sempre aprendi que é horrível ser egoísta. Olha, aquele egoísmo que é trator, que atropela as pessoas e que vai por cima de tudo para conseguir sobressair, bem, aquilo ali realmente é ruim. Mas, na realidade, né, eu digo assim, que o maior egoísmo é adoecer. Se tu adoece, tu vai ter que ficar olhando para ti, né, olhando para tua doença, buscando remédios, buscando soluções, às vezes fazendo cirurgias, quimioterapia e um monte de coisa, e simplesmente, né, deixando de cuidar, deixando de fazer, de viver essa vida maravilhosa que a gente pode curtir quando a gente tem uma superdisposição. Daí tem aquela assim, mas eu não tenho tempo para mim. É comum as mãezinhas dizerem assim, olha, mas na realidade, se tu não arrumar um tempinho para ti, para tu te cuidar, para tu fazer as coisas que tem que fazer, tu vai ser uma mãezinha que daqui a pouco tu vai adoecer e teus filhos, né, vão precisar de ti, tu não vai poder ajudar. Então, gente, eu sempre pensei assim nas minhas escolhas. A melhor coisa que eu posso dar para os meus filhos é uma mãe bem. E essa frase, assim, quando eu me dei conta disso, foi que me possibilitou a ter algumas decisões difíceis na minha vida, né? Porque naquela situação que eu estava muito mal, muito infeliz, e eu não queria ser o exemplo dos meus filhos, daquelas pessoas que desistem da vida por se acomodar em determinadas situações. Um filho, a melhor coisa que tu pode dar é uma mãe bem, que não se preocupe, que não esteja preocupado com a tua saúde, que não esteja preocupada com o que tu está fazendo. Essa é a melhor coisa que a gente pode dar para os filhos. É simples assim. Não vamos ser aquela pessoa amarga, né, que muitas vezes a gente fica cobrando dos filhos, fica reclamando dos filhos, que não dão bola, né, e fica aquela chata reclamando assim, né, que pedindo ajuda dos filhos o tempo todo. Não. Vamos ser aquela mãe forte, que a gente tem força, que a gente tem ânimo para a gente poder ajudar os filhos cada vez mais e termos vida própria, né? Ajudar aquilo que transborda a nossa essência, o nosso eu muito preservado. E qual seria a hora dessa mudança, assim, da gente aprender a tomar, a se cuidar, né? Gente, a hora é agora. Na realidade, a melhor hora seria, assim, já desde a concepção, né? Mas a hora é agora. Se tu está aqui, nesse momento, né, não é por acaso, então é o momento teu de despertar agora. Eu sei que muitas mulheres buscam, né, um jeito errado, não muito legal de autocuidado, né? Na realidade, tem muitas mulheres que querem que os outros cuidem delas. Então, né, um jeito que não é certo é querer ser cuidada pelo outro, né? Querer ser o centro das atenções do outro. Nós somos o nosso centro de atenção. É ficar muitas vezes bravejando pelo mundo, né? Que as mulheres muitas vezes, eu sou discriminada, uma série de outras coisas. E na realidade é o seguinte, vamos fazer a nossa parte. Não adianta ficar a gente reclamando do mundo e vamos nos impor, vamos ser poderosas, vamos nos discriminar, vamos nos valorizar. Que quando a gente se valoriza, a gente consegue um lugar que a gente nem pensava que pudesse alcançar.
vamos colocar, né, um jeito errado é a gente colocar fora da gente a nossa decisão, a nossa vontade, né, a nossa incompetência, nosso não reconhecimento. Simplesmente está dentro de nós a nossa capacidade de nos sentir poderosas, de nos empoderarmos, de nos valorizarmos, de nos conhecer, de ter esse autocuidado para a gente alcançar tudo aquilo que nós quisermos. E tudo bem, né? Cada um, se tu não quiser fazer isso, tudo bem também, cada um tem que seguir aquilo que acha que é importante para si. Eu não consigo mais ver uma vida assim que eu não tenha liberdade, né? Que essa energia, que essa superdisposição me dá. Eu acho que eu estou na melhor fase da minha vida, com 69 anos, muito feliz com tudo que eu adquiri, com a força que eu tenho agora, com a energia que eu tenho agora, que eu não tinha quando eu tinha 60 anos, por exemplo, ou 50 até. E como usar o egoísmo a nosso favor? Então, gente, é necessário, assim, uma mudança interna, né? Nós precisamos buscar a causa que te levam nesse comportamento. E se a gente não identifica a causa, não faz mal. A gente tem que virar a chavinha de qualquer jeito. Acho que a gente tem uma vivência cultural também de desvalorização, mas muito mais do que a gente ficar muitas vezes bravejando é a gente pegar, se impor, é se colocar numa posição de reconhecimento, de valorização, e quando a gente se coloca nesse lugar, realmente a gente consegue fazer com que as pessoas nos olhem de outra forma, né? Se a gente se colocar no papel de coitadinha, simplesmente não tem saída e não vamos ficar implorando que as pessoas reconheçam, que ninguém vai reconhecer. Se nós não nos reconhecermos, ninguém reconhece, ninguém valoriza. Quando eu descobri a minha causa, né, que era essa questão de não ter sido uma filha desejada, eu fiz uma live que eu coloquei todos os detalhes disso aí, né? Numa boa, gente, na boa, porque entendi, né? Minha mãe era uma mulher que tinha quase morrido na gravidez do meu irmão, ele também foi prematuro, também quase morreu, e ela tinha medo de uma nova gravidez, né? Então não tenho mágoa nenhuma, mas entender isso me fez bem, né? Para eu entender minha personalidade e meu jeito de ser. E se eu não tivesse entendido, eu teria que ter buscado outras coisas para mudar, né? É aquela história, a gente aprende a dominar o pensamento, vem um pensamento que te traz ansiedade, que te faz mal, muda, né? Vigia, questiona e transforma. Bota em pensamentos que vão te ajudar a te levar aonde tu quer, né? A tu tomar decisão e ver, assim, as decisões que tu tomar, as metas que tu tem, e tu vai decidir, isso aí me leva para essa meta, isso não me leva. E, né, seguir aquele teu caminho, aquilo que tu acha que é bom para ti. Poder dizer não, né? Dizer não, mesmo que esses nãos muitas vezes desagradam muita gente, mas simplesmente não é um não de raiva, né? Mas simplesmente é um autocuidado, que aquilo vai estar te afastando das coisas que tu gostas, né? Eu vejo muito não, eu tenho que dizer, porque muitas pessoas insistem assim, uma taça de vinho, uma cerveja, um docinho, uma coisa assim, coisas que para mim nesse momento não me serve, porque me afastam da minha meta, que é essa superdisposição. Então, gente, se a gente se deixar de lado, simplesmente para atender a demanda do outro, simplesmente tu vai deixar de existir. E se tu deixar de existir, tu vai perder teu brilho, tu vai perder teu vício, né? Tu vai perder a tua energia e tu vai passar pela vida pela metade. Então, guriazinha, assim, ó, vamos nos cuidar em todos os níveis, né? Tu com saúde, tu vai poder desbravar o mundo, tu pode realizar o que tu quiser, tu pode trabalhar mais, ganhar mais dinheiro, abundância, né? A saúde é abundância. A saúde é essência. Eu só fui valorizar realmente depois que eu comecei nessa estratégia. Antes a minha meta era só emagrecer, ficava engordando, emagrecendo, isso aí não... Simplesmente, né, muitas vezes perdi saúde, fiz bobagem por causa disso, mas quando eu busquei a saúde, eu consegui, né? Com saúde, tu emagrece naturalmente e chega, né, aonde tu precisa.
Então, a frase do dia hoje é assim, ó: seja egoísta para não ser egoísta. Ser egoísta de cuidar do teu ego para não ser egoísta de fazer com que as pessoas fiquem cuidando das tuas doenças, né? E tu, com muita saúde, cuidando do teu ego, tu vai transbordar solidariedade, gratidão, sentimentos bons, né? De conexão com o mundo, conexão com a natureza, conexão com outras pessoas. E como começar, né? Vamos se cuidar, como começar? Bem, como eu comecei? Eu comecei a perceber meu corpo, a prestar atenção nele, como ele reage, né? Com qualquer tipo de alimento, com qualquer tipo de exercício, o que acontecia, né? Ficar atenta a tudo, né? Perceber se está frio, se está calor, se está confortável, se não está. Olhar para a tua pele, ver se a tua pele está hidratada, como é que tá teus alimentos, tu está te mexendo, está fazendo exercício, esse exercício estão dando resultado, não estão dando resultado, se não está dando, por que não está dando resultado, como tá teus músculos, né? Nós precisamos de músculos fortes, né, para a gente rejuvenescer, para a gente ganhar força, nós precisamos de músculo. Tu tendo músculo forte, tu vai ter osso forte, tu vai ter menos probabilidade de te quebrar se tu cair, né? E a gente sabe quanto a gente vê os velhinhos que se quebram depois, né? Já vão um passo lá para o sofrimento e morrer de uma forma muito difícil, né? Como é que tá teu xixi? Tá clarinho? Tu tá hidratada? Como é que tá teu cocô? Teu cocô tá bonitão, tipo charutão ali, tá funcionando bem? São algumas coisas básicas, assim, né, que a gente vai vendo, assim, e que são autocuidado, vai vendo, vai se conhecendo, vendo se tudo tá bem contigo, né? Então, como é que tá a tua relação com a tua família, com teus filhos, com teus amores? Como tá teus prazeres, como tá tua vida sexual, como é que tá tua libido, né? Tá cheia de tesão? E o que tu quer? Quais são as tuas metas? O que tu quer para fazer para essa vida? Vamos atrás, gente, vamos lá, não vamos desistir. E como tá teus exames? E os exames, assim, vão exigir uns dados muito maiores do que aqueles valores de referência ali, porque aqueles valores de referência são tirados de uma média de uma população doente. Nossos exames têm que estar com valores muito melhores do que a referência. E tu, com saúde, tu fica poderosa, tu fica dona de ti, que é fantástico, tu te sente plena e tu vai conseguir, né, ser dona de ti, fazer as tuas escolhas, fazer as tuas aventuras, te aprontar para aquilo que tu quiser. Então, assim, tu te sentindo plena, tu vai passar uma verdadeira mensagem para cada uma que está na tua volta, né? E para tudo que tu nos cerca. Então, gente, o autocuidado é tudo. Te coloca em primeiro lugar. Seja egoísta para não ser egoísta e adoecer, tá certo? A vida vai te dando um retorno cada vez maior. A vida é fantástica. Aquilo que tu exala volta para ti. Então, a gente precisa exalar coisas boas, que essas coisas boas voltam para a gente. Então, guria, se tu tá aqui agora, é porque o universo te colocou aqui nesse, né, juntinha de mim, para começar essa jornada de autocuidado, de força, de energia, de ter uma super disposição. E eu tô super comprometida, né? Essas 3 semanas agora, assim, ó, tô super comprometida nesse processo de uma super disposição. Então é isso, gente. Mil beijocas e até!